Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou Andrew Ryder, gestor do WHG Global Long Biased. Estou aqui com o Fernando Fenólio, nosso economista-chefe. Bom dia, Andrew. Vamos lá. Vamos lá? Com emoção hoje? Quase. Sempre. Bora. Tanta coisa acontecendo, né? Maximizar o tempo. Tinha que ir para a mesa lá um pouquinho antes. Então vamos lá. Então a gente botou aqui, dado que a gente está hoje no dia que é 13 de agosto, Sim. A gente botou até sexta passada, porque também agosto já teve umas movimentações, então a gente botou todo o preço aqui do mês de julho, mais a primeira semana de agosto. Dá para ver que, né, criptomoedas foi, né, coisa que se destacou. A gente vai falar um pouco de stablecoins aí, daqui a pouco, que realmente foi uma novidade. Passou essa lei no Congresso americano, teve um impacto aí, especialmente nas altcoins, né, excluindo o Bitcoin, as outras. A bolsa foi bem, né, nos Estados Unidos. Resultados de empresas, né, de tecnologia foram muito bons. Eu acho que essa onda de AI, a gente vai falar mais dessa vez, nessa revolução. Acho que está ficando mais claro para todo mundo que está só no começo. E quem está bem posicionado e está, né, atraindo mais capital e tal. E voltando, né, esse excepcionalismo americano, vamos dizer. E na outra ponta, na Europa, que ficou 0-0, apesar de ter feito um trade deal, né, com os Estados Unidos, que teve uma semana lá que performou muito bem, mas até com isso não conseguiu andar muito. Quando a gente vê lá MSCI EM, né, muito Ásia, né, que está liderando isso. Vocês viram que China foi muito bem esse mês, mas também, né, Taiwan, Coreia, né, com todo esse boom aí de AI continuando. E lá embaixo, commodities, né, continuando indo mal, né, petróleo 0-0, mas se você pegar a cesta de commodities caindo nesse período, né, que é um período S&P fazendo novos highs e tal, China indo bem, mas commodities indo mal, então acho que é um cenário um pouco diferente do que a gente tinha nas últimas décadas, né, realmente sendo liderado de novo aí por tecnologia. E o Brasil, né, que teve toda essa, zona, usar um termo técnico aí, né, choque negativo. Choque aí de tarifa e, né, confusão geopolítica, etc., que a gente vai falar mais. O último slide está bem legal, então fiquem até o final. Então aqui na direita a gente tem, né, as cestas de ações. Eu acho que é meio que na linha que a gente falou, né, eletrificação indo bem, coisa de AI, semis na Ásia, AI Basket, coisa de tecnologia. Japão foi bem também nesse período. Né, fazendo um deal com os Estados Unidos. E no outro lado, né, saúde, healthcare nos Estados Unidos indo muito mal, né, o governo, né, querendo cortar o preço das drogas e as empresas também de GLP, né, que tem essas soluções aí para obesidade, né, Novo Nordisk e Eli Lilly, né, indo muito mal nesse período. Brasil e Latam aí também chamando atenção. E gás natural aí que realmente está colapsando, assim, né? Até mais do que o petróleo, né? Então, essa ideia do Trump ter energia barata, que é importante aí para ser competitivo para AI, também está funcionando por enquanto. Eu acho que, né, esse pêndulo aqui, né, que a gente mostrou, acho que meio que simboliza o mercado esse ano. No começo do ano, né, até o Trump lá, foi a eleição do Trump, aqui a gente botou fevereiro, mas, né, acho que aquele período todo lá, final de janeiro, começo de fevereiro, ali acho que foi o auge do excepcionalismo americano. Né, e aí o low dos Estados Unidos, do Sell America, né, que virou um grande tema do ano, foi lá quando o Trump, né, mostrou as tarifas iniciais para os países, né, de um jeito meio, né, desorganizado. E aí o grande debate, né, todo mundo falando, o S&P já está no novo high, então será que não está oba-oba, será que não está caro, equities estão caros e tal. Quando a gente olha o posicionamento, olha o sentimento de vários jeitos diferentes, a gente tem dificuldade de ver né, que a gente já está próximo do que estava lá no começo do ano. Pelo contrário, acho que nem voltou para metade ainda. Aqui na direita a gente, né, pegou da Vanda, que é um consultor que a gente usa, né, o posicionamento nos Estados Unidos, que eles fazem um cálculo,
né, baseado no... Isso aqui é o KIT, Estados Unidos, né? Não, isso é só equities. Só equities, Estados Unidos. Então, ROW é Rest of World, né? Estados Unidos essa linha laranja. Dá pra ver que os Estados Unidos voltou, obviamente. Rest of World voltou ainda mais. Então, o que importa mais é essa parte que está mais clara aí atrás, que é a diferença... A área continua bem negativa. A área está no pico, né, do ano. Né? Então, continua o posicionamento até mais extremo ainda que era antes. Né? Então, a gente vê notícia todo dia na Bloomberg, de gestores lá fora falando, justamente gente macro, falando, pô, Estados Unidos está caro, tal, tarará. Então, a bolsa meio que andando apesar de tudo isso. E aqui embaixo, sim, a performance dos ativos, isso é o KIT. É o KIT americano contra o resto do mundo. Contra o resto do mundo. Isso aqui é a performance, né? Então acho que foi legal. Ele pegou esses episódios, né? Que foi difícil, né? Pensar nos últimos 30 anos quais foram os episódios de Sell America. Acho que lá no comecinho da Lehman tinha muita gente que achava, né? Lembra da marolinha que não ia chegar aqui no Brasil, né? Era isso, né? Que era um negócio só do setor financeiro americano. A Europa também estava, né? A gente está muito bem e tal, né? No começo parecia que era só um negócio contido aos Estados Unidos, que não ia chegar em mercados emergentes nem na Europa, e pelo contrário, no final das contas, 2008, né, teve 2002, aí que tinha todo esse high yield nos Estados Unidos implodindo, teve 11 de setembro, tudo na mesma época, foi o low dos Estados Unidos aí também, no começo do governo Bush ali. Em 93, não sei, né, teve uma recessão aí também de real estate, né, também tinha a ver com high yield, e também foi depois da guerra do Iraque, teve um período aí que os Estados Unidos também estava mal, no final do primeiro Bush, aí começo do Clinton. Então acho que pegou esses 4 episódios onde os Estados Unidos foi mal versus o resto do mundo, e até que foi parecido com esse atual, e dá para ver que voltou um pouco só, né, ainda está underperformando o resto do mundo. E a gente gostou aqui de um quote, né, numa reunião que nosso sócio teve lá em Nova York, que, né, alguém mandou lá, que era, né, alguém da Balyasny lá, um gestor da Balyasny falou, né, numa conferência, eu acho, né, que se você está apostando que o excepcionalismo americano está no final, você tem que apostar, né, que o resultado das empresas vai mudar, né, que a gente vai mostrar depois que está pelo contrário, né, a gente só vê revisão de lucro para cima em tecnologia nos Estados Unidos e continua vendo revisão de lucro para baixo em small caps, né, em, sei lá, coisa de value, Brasil, especialmente se olhar os small caps, né, excluindo exportadores no Brasil, só tem revisão de lucro para baixo. Então, o que ele está falando assim, no final das contas, o resto do mundo é muito financials ainda, então você tem que achar que, por alguma razão, financials na Europa, mercados emergentes, vai começar a ter revisão de lucro para cima e, né, tecnologia nos Estados Unidos vai começar a ter revisão de lucro para baixo. Não vejo ninguém falando essa tese, né? Então, realmente, é meio que você deixa na cara. Assim, a pessoa, por que você está fazendo esse rotation? Me explica essa tese, né? Tem uma tese, talvez o Fed vai começar a cortar, AI é uma bolha. Dá para ter essa tese, mas não acho que é uma tese assim tão, né, consolidada. Então, né, me preocupa assim, quando os ativos e posicionamento estão tão numa ponta sem uma tese muito clara, né? Então, é isso, né, que a gente está, né, mostrando aqui. Acho que o próximo slide é um pouco complemento disso, né? Tipo, como que está a visão do mercado. E, né, teve um podcast aí do fim de semana, né, do Bill Gurley, que é um dos, né, sei lá, lendas aí de Venture Capital e, né, é próximo do governo também. E ele falou, poxa, né, vamos dizer que eu fosse um board member, né, que ele é de muita empresa de tecnologia, eu tivesse um CEO que no começo do ano tivesse essa estratégia aí, né, bem agressiva de tarifa e todas as outras coisas que ele está fazendo ao mesmo tempo, eu como board member e o board inteiro ia falar, gente, a gente está meio nervoso com essa estratégia, né, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, então ou você vai errar, a gente vai ter que te mandar embora, ou você vai mandar bem, a gente vai te pagar um bônus assim incrível. Ele falou, pô, não vamos fazer o mid-year review dele agora, né, que agora é Faria Lima, né, estamos na época do ano, todo mundo está fazendo mid-year review. Aí ele falou, pô, se a gente tivesse que avaliar ele agora, eu acho que ele estaria recebendo um bônus bom, né? A avaliação tem que ser boa, né? Não acho que é isso que está conversando com o que a gente pode falar de posicionamento versus o resto do mundo. Meio que nessa linha aqui na esquerda, né, um relatório que a Merrill Lynch, na Bank of America, manda todo mês, né? Mensal. Pelo menos mensal. Qual que é o maior risco do mercado, e aí pegando os últimos 3 meses, tá mensal aí, né, junho, julho, agosto, o de agosto acabou de sair, e, né, tá caindo esse medo com trade war, tá aumentando esse medo com inflação,
né? Por mais que... Né, já vai cair também, né? Talvez vai cair. Teve CPI ontem. Mês que vem deve ser mais baixo, né? Então, né? Essa alta desordenada dos juros, né? Que eu acho que aqui está falando juro longo, né? Que é o medo de fiscal, etc. Né? Está subindo, mas acho que é por falta de outras opções, porque na vida real a gente está vendo juros longos fechando, né? Até bolha em equities, eu escreveria de outro jeito, né? Mas eu acho que as MAGs, sendo perdedores de AI, para mim é o maior risco para o mercado hoje. A gente pode falar disso mais depois. E a queda do dólar, né? Que também eu acho que conversa com essa alta desordenada dos juros, né? Seria o dólar meio que, né, dando um estresse aí no mercado e tal, que por enquanto o dólar está desvalorizando bem ordenadamente, assim, né, do jeito que o Trump quer. Então, por enquanto, é até bom para o mercado, bom para a S&P, né, bom para todo mundo. Não sei, né? Você tinha até, se quiser falar um pouco mais disso, né? Você tinha feito uma lista de preocupações, na linha que a gente tinha feito no último overview. Sim. Que eu acho que conversava muito bem com essas preocupações aqui. A gente levantou 8 temas no início do ano, da administração Trump. E aí, por exemplo, tinha geopolítica, imigração, desregulamentação, cripto. Né? E se você pega qual era a preocupação do mercado na época e o que é a narrativa do mercado hoje, praticamente em todas elas é melhor. Né? Talvez imigração seja ainda o ponto de mais dúvida. Tá? Em que medida esse negócio vai afetar a economia e trajetória de inflação, etc. Mas todos os outros aspectos são melhores. Então, eu acho que saiu mesmo esse peso de risco do mercado. E é interessante nesse mid-year review, né? Eu acho que o governo Trump me parece que pode ser classificado assim, ou baseado em 4 principais pilares. Né? Não sei se você concorda, mas eu acho que é um governo, assim, os 4 pontos principais, né? Tarifa, AI, cripto e imigração. Eu acho que esses são os 4 principais pilares desse governo. Depois a energia vem como subproduto de AI e cripto, né? Mas onde ele está focado de verdade, eu acho que o dólar vem junto com cripto. Eu acho que são os 4 que estão meio que, né, que são os pilares desse governo. E nesse momento eu acho que os riscos são menores mesmo, ou pelo menos os riscos não se materializaram da maneira que se imaginava. Tá? Você pensar na política fiscal, ele aprovou todo o pacote fiscal que ele desejava, né? Que muita gente achava que era impossível, no time também, que era impossível e conseguiu aprovar. Né? E também tinham aquelas medidas do Section 899, que era punir, né, por exemplo, alguns países que tinham investimento nos Estados Unidos, isso também foi derrubado, que era um risco que o mercado tinha. Então, hoje as coisas estão relativamente mais sob controle, por mais que muita gente não concorde com o que ele está fazendo. Porém, assim, a situação está muito mais, eu acho que com mais visibilidade do que se imaginava no começo do ano. É isso, mas aí quando você olha esse gráfico no meio aqui, então 60-40 está indo bem, né? Treasury está segurando, né, bem, aí, apesar de todas as, né, pessoas preocupadas. O S&P também voltou fazendo novos highs. E o que está realmente ficando para trás é o dólar, né? Então acho que a gente vai falar aqui um pouco disso, né? Porque eu acho que se você tivesse perguntar para a gente no começo do ano, né, ou sei lá, para o mercado no começo do ano, era o trade mais consensual, era long dollar, né, era o excepcionalismo americano. A gente está falando que esse excepcionalismo americano está voltando no pêndulo, mas o dólar está voltando muito pouco, né? Bolsa voltou, diria que o dólar está ficando para trás, né? O dólar está ficando para trás, mas eu acho que o nosso ponto é que o dólar é meio de propósito que está ficando para trás. Né? O Trump quer um dólar mais fraco, ele quer um dólar mais fraco, só ele quer de um jeito meio organizado. Né, obviamente, ele quer, o mais importante para ele é manter o dólar como moeda reserva, mas ao mesmo tempo tendo um dólar mais fraco. Então é um equilíbrio meio difícil, que por enquanto está funcionando bem, a gente vai falar mais disso. E aqui por último só é volatilidade, né, para todo mundo que acha, né, poxa, né, lê notícia, lê jornal todo dia, né, com essas notícias, né, para tudo quanto é lugar, né? Ontem era o Trump vai processar o Powell, né? Então se você lê isso, você fala, caramba, né, deve estar uma loucura. Pelo contrário, né, a volatilidade do mercado, tanto de equities quanto de renda fixa, está no low dos últimos 3-4 anos. Então, né, eu acho que isso é um ponto assim, muito importante. A Liberation Day subiu muito, no Silicon Valley Bank subiu muito, o Covid, obviamente, nem se fala. Mas agora a gente está num nível assim, super calmo. Isso está até incomodando as pessoas, que, poxa, todo mundo tem o bear case mais queridinho deles e nada disso está fazendo preço mais. Né? Então, um pouco isso que a gente vai falar. Tá.
Não, eu só vi uma notícia aqui que eu fiquei chocado agora. E daí, basicamente, saiu na CNBC que o Trump está vendo uns nomes bem alternativos assim, para a presidência do Fed. Eu falei, uau. Mas, enfim. David Zervos. Exato. Uau. Vamos pegar o gancho do dólar, né? Só fazer um primeiro parêntese, né? O dólar index aqui não é o DXY. A gente teve essa discussão ontem aqui, o que usar. O DXY é basicamente contra as principais moedas G10. Vai estar caindo 10% esse ano. A gente usou o dólar index, que leva em consideração as moedas emergentes. Tá? Então, considera a pauta de exportação americana. Então, tem renminbi, tem real, tem peso mexicano, etc. Também mostra uma queda. Eu acho que é mais amplo. O economista gosta mais disso, né? Eu acho que o dólar dá para dividir em dois aspectos aqui, né? Eu acho que teve a primeira pernada de queda foi junto com os ativos, com risco de trade war, Trump muito incerto, etc. E depois ele ficou para trás, né? Eu acho que daí tem uma outra forma de explicar isso, que talvez seja mais associado à política monetária, tá? De certa forma. Eu acho que a gente tem aí uma discussão cíclica de juros, super válida, sobre o tamanho do afrouxamento monetário que vem pela frente, né? Com uma inflação que está vindo melhor do que se temia, com um dado de mercado de trabalho pior do que se previa. Então o mercado já embute aí 3% de juros no final do ano que vem, que é basicamente voltar para o neutro, né? Dá 130 basis points de corte. O Bessent acabou de dar uma entrevista na Bloomberg dizendo... cortes, né? Dá uns 2 esse ano, mais 3 próximo ano, mais ou menos. Se você pegar do topo do range, sim. Se você pegar do meio, né? Mas enfim, o Bessent falou mais 175 bases, que seria até um pouco abaixo de 3. Então tem essa discussão, e daí, naturalmente, se o Fed entrega esses cortes, o carry da moeda cai, então a atratividade diminui um pouco mesmo. Então acho que esse é um fator por trás do enfraquecimento do dólar. Agora, tem um aspecto mais estrutural, que é a troca de comando do Fed, que a gente já vive isso, né? E tem toda essa discussão, como que ele vai se formar, né? Tem nomes sendo ventilados aí bastante assim, diferentes, como a gente acabou de falar. Ou tem o Stephen Miran, que vai fazer parte do Fed nas próximas 3 ou 4 reuniões, que é um economista muito alinhado com o Trump, né, que escreveu vários textos sobre dólar fraco e a necessidade de ter dólar fraco, né, e vai fazer parte. Eu não duvido que ele vai voltar para os 50 bips de corte na próxima reunião, então vai fazer uma pressão enorme por cortes, e o mercado vai ficar com esse temor, né? Qual que vai ser a composição e o espectro hawkish-dovish do próximo Fed? Deve ser mais dove mesmo, né? Se você pegar o que o Powell falou no último press conference, né, que ele deveria subir juros, dado que está tendo uma alta de inflação vindo de tarifa, naturalmente vai ser mais dovish do que isso, né? Eu acredito que dentro de um espectro hawk-dove vai ser dentro do que a economia permite, não acho que vai ser grosseiramente dovish, né? Mas aquela coisa, num cenário como o atual, você consegue ter avaliações bem diferentes, como o Powell mais hawkish, ou o Waller dizendo, a inflação é totalmente transitória, o mercado de trabalho está desacelerando, tem que cortar juros agora, né? Então acho que é um pouco nessa linha, podendo cortar um pouco mais, só que o mercado tem esse receio do que vem pela frente, e esse bearishismo com o dólar continua, né? Se você pega essa pesquisa da Goldman, né, qual a visão para o dólar, né, você tem uma massa de investidores ou bearish, que é negativo, ou um pouco negativo, né? E dá para ver quanto que virou, né? No final do ano passado estava no máximo bullish aí dos últimos 10 anos, e agora está no máximo bearish aí dos últimos 10 anos. Virou por completo. E também posicionamento, no mesmo relatório da Merrill, né, o dólar é o ativo que tem um posicionamento mais negativo, ou seja, que está mais vendido ou que os investidores menos têm. Em relação a uma média histórica, ninguém quer o dólar. Tá? Então tem esse aspecto cíclico, estrutural, a gente entende. Tá? Agora, uma coisa que é importante, né, que eu acho que é um dos slides mais relevantes aqui dessa apresentação, na parte macro, é essa aprovação... Só queria falar rapidinho do slide anterior, Diga. Só para complementar. Muita gente, eu acho que vocês vão ver, né, falando por aí, como que a inflação está subindo, né, com tarifas. Se analisar o número de ontem, era um número alto. Se olha o one year inflation, a inflação desse ano, etc., né, vai ser mais alta que a meta, obviamente. E ainda assim o mercado está pressionando cortes, fala, será que o mercado não está viajando, não está muito leniente, complacente, sei lá. Não sei, o que você... eu acho que o mercado está sendo guiado, tem várias interpretações, né? Você tem a interpretação de que o mercado está sendo guiado pelo que ele acha que será a política monetária. Ele fala, olha, o Fed vai indicar esse próximo Fed vai ser mais dovish mesmo, vai ser meio Waller. Tem 90% de corte em setembro já, né? Não, já tem. Eu acho que o dado de mercado de trabalho foi um game changer, de certa forma, né? Eu estava um pouco na dúvida, depois daquele dado do mercado de trabalho, eu falei, agora eles vão jogar a toalha. Está um pouco restritivo, tira um pouco da restrição.
Mas eu acho que tem um pouco de função de reação. Acho que o mercado acredita que o próximo banqueiro central, tipo Waller, vai look through a inflação. Não, mas é isso. Eu acho que se você olhar para o mercado, né, o one year, né, que a gente já mostrou aqui no passado, está 2,40 no nível que está nos últimos, sei lá, 4 anos. Assim, né? Então, acho que o que está subindo é a inflação de curto prazo, mas o mercado está bem tranquilo com a inflação depois disso. Né? Não, acho que esse é o ponto. A gente não está vendo a tarifa ser um game changer para a inflação por enquanto. Pelo contrário, tem outras coisas tipo housing está desacelerando, labor market está desacelerando. Então, o mercado está bem tranquilo com a inflação. Acho que... E aqui o Genius Act, né, que foi aprovado em julho, né, é super relevante essa nova legislação americana que basicamente regulamenta o mercado de stablecoins. E claro que tem um aspecto mais prático de meios de pagamento, mas também tem um aspecto, acho que geopolítico de longo prazo super relevante que é associado a preservar a hegemonia do dólar. Então, à medida que o dólar perde valor contra outras moedas, é aquela sensação que ninguém mais quer o dólar, que o dólar vai ficar fraco, que dá para diversificar contra outras moedas. E eu acredito que o governo americano tomou uma decisão para tentar impedir que isso vire um processo fora do controle dos Estados Unidos. Que o que a gente esteja vendo agora é só um ajuste de preço relativo e não simplesmente o abandono do dólar como uma reserva de valor. E eu acho que a grande sacada deles foi lastrear a emissão de stablecoins a T-bills. Ou seja, se você acredita que esse mercado de cripto vai crescer, e tende a ser muito grande, porque vai ser usado como meio de pagamento, não é simplesmente reserva de valor como o Bitcoin, e você lastreia em T-bills, você vai ter que passar pelo sistema americano, você vai ter que passar por ativos americanos. Né? Cada emissão de stablecoins vai ter que ter um T-bill lastreado, e esse mercado pode crescer muito ao longo do tempo. Né? O Bessent diz que pode sair de 250 bi para 3,7 tri em 5 anos. Né? Multiplicar por mais de 10 vezes. Pode ser exagerado, pode não ser, mas certamente é para cima esse número. Eu acho que foi, de novo, né, se você fizer uma digressão, né, o que está acontecendo um pouco agora, a gente tem visto nos últimos anos, né, um desejo de desdolarização genuína mesmo. Se você pegar a China, desde 2013 eu não compro a Treasury. Nos últimos anos tem usado meios de pagamento digital para não usar o dólar. Tem feito acordo comercial com os países asiáticos e a Rússia em renminbi. Né? O Lula, nosso presidente, tem falado muito sobre não usar o dólar, usar outras formas de pagamento que não é o dólar. Né? E a gente sabe que o dólar foi o garoto propaganda aí do mundo da desdolarização. Né? Exatamente. Por isso que a gente tomou essas tarifas. E a gente sabe que a hegemonia do dólar é super relevante para manter os Estados Unidos como uma hegemonia econômica e geopolítica e tudo mais. Isso nos últimos 70, 80 anos. Tá? Então tem esse desejo e eu acredito que, de certa forma, o Genius Act é uma forma de responder a esse desejo, né? E tentar usar um pouco do que foi feito no passado de uma maneira mais moderna. Então, se você pegar o paralelo histórico, o dólar sempre teve lastreado em alguma coisa. Né? Depois da guerra ao ouro, né, que foi entre 1946 a 1970, né, com Bretton Woods. Depois, a partir de 1970, a grande sacada, né, quando Bretton Woods quebrou, lastrear a compra de energia em dólar. Né, o acordo feito só se vende petróleo em dólar. Você não pode comprar em outra moeda. Tá? E daí aquele excesso de dólares era reciclado em Treasury. Treasury virou o ativo de reserva de valor. Isso durou praticamente toda a nossa vida, né? Desde os anos 70 até hoje. E talvez nesse momento a gente esteja vendo essa mudança para uma coisa mais moderna, que é o lastreamento em cripto. Tá? Então, se você quiser ter cripto, você vai ter que ter, de certa forma, dólares. E daí você lastreia isso e você mantém a importância do dólar ao longo do tempo. Então, acho que essa é a grande sacada. Esse gráfico da direita são os detentores de Treasury no mundo. A gente está sempre acostumado a ver o Japão, a China lá na frente, com mais de 1 trilhão de Treasuries na carteira. E daí você lá embaixo tem a Tether e Circle, né, que são duas stablecoins, que hoje tem aproximadamente 150 bi em Treasury. E como elas vão ter que lastrear toda a sua emissão de stablecoins em Treasury, o volume que elas vão carregar de Treasury pode ser muito, muito mais alto. Elas podem ser os maiores detentores de Treasury no mundo daqui a 5 anos. Não duvido que isso aconteça. Tá? E é isso que vai dar sustentabilidade, ou pelo menos um comprador marginal para a dívida americana de curto prazo. Tá? Por isso a importância também de um Fed um pouco mais dovish. Embaixo também tem o market cap de crypto, né, que ainda é pequeno. Né, se você somar com Bitcoin, dá em torno de 2 tri. Se o Bessent tiver certo, isso vai para 6.
e daí, naturalmente, o market cap de Bitcoin vai subir também, e dado que a oferta é restrita, naturalmente isso vai ser via preço, né, e não quantidade. Então, acho que esse é o mercado, então é uma coisa importante para o dólar, é um tema importante para cripto, em geral, né? E também tem a parte aí do dia a dia, né? Como sistema de pagamento instantâneo, né? Vai ser o Pix americano, vai ser via crypto, tá? Vai ter essa demanda cativa por T-bill, super importante para financiar a dívida americana, né? Vai expandir o dólar como moeda via crypto. Tem aspectos sobre, enfim, sistemas de pagamento, cartão de crédito, etc., que daí, se você quiser complementar essa visão, mas eu acho que o Genius Act tem uma implicação muito maior, muito mais profunda do que simplesmente um incentivo a stablecoins. Acho que o ponto principal é esse, né? Foi a estratégia do Trump, né? Eu diria, você falou, né, quais são as prioridades do Trump, eu diria que tem duas prioridades meio, quando a gente pensa em geopolítica, nessa corrida global, essa nova Guerra Fria. Acho que tem um lado essa corrida de AI, que a gente vai falar daqui a pouco, e de outro lado é manter a hegemonia do dólar. Né? E a China, obviamente, é o inimigo número 1 nessas duas frentes. Né? Tem vários papers, a gente mostrou da última vez isso, em algum lugar, né? Vários quotes de chineses. Sim, ao longo do tempo. A gente não mostrou, mas tinha um paper legal que a gente deveria até aproveitar, talvez numa próxima, né? Dos chineses ao longo do tempo falando de desdolarização, etc, etc. Acharam um garoto propaganda aí para falar, né, a mensagem do Xi, aí, né, espalhar pelo mundo essa mensagem. E eu acho que para o brasileiro, né, que não está entendendo de onde é que veio toda essa animosidade com o Brasil, a gente está, né, nesse lado aqui, né, da Guerra Fria, trabalhando contra o dólar. Né? Eu acho que é um assunto, né, a gente vê quanto está polarizado o mundo, né, e os Estados Unidos também, e os democratas votaram a favor desse Genius Act, né, então, e dos outros bills, né, periferais a isso. Clarity Act. Clarity Act e tal, então, porque é um negócio de, né, segurança nacional. Então, é um consenso, né, dos Estados Unidos que isso aqui é muito importante. E, que nem o Fernando falou, acho que tem duas mensagens principais aqui. Primeiro é essa, geopolítica, e segundo é que o dólar pode enfraquecer, mas que isso é o plano mesmo, mas ao mesmo tempo continuar sendo a moeda reserva. Essa que é a missão deles. Vou falar bem rápido desse slide, é meio que um gancho para o resto, tá? Isso aqui todo mundo já sabe. A economia americana tem, por um ângulo, está perdendo força mesmo, né? O payroll foi super fraco, o PIB está desacelerando quando você limpa os efeitos do trade war. Né? Você pega esse número de também crescimento de empregados no Mag 7 depois de 2022 muito baixo. Expectativa de renda por faixa de renda. Também, se você pegar das pessoas de mais baixa renda, super baixo. Está parecido com o que foi na pandemia. Então, assim, tem alguns setores da economia que estão realmente sofrendo. Né? Housing, pessoas de baixa renda. O consumo está perdendo força, o mercado de trabalho, a contratação parou, por mais que a demissão tenha crescido. Então, tem alguns setores realmente que estão desacelerando e que demandam esse corte de juros, por isso que o mercado precifica um pouco disso. Né? Nem vou entrar aqui na polêmica do BLS. A única coisa que eu falo é que esse dado realmente é ruim, cara. Eu estou há 20 anos nessa vida e é muito difícil projetar esse negócio. Eu garanto que todos os meus amigos economistas que projetam esse negócio sofrem. Mas a forma como ele abordou foi errada. Mas que o dado realmente é de chorar, Não sei se o cara novo vai ser melhor, né? Esse é o problema, pode piorar ainda mais. Mas que o dado do payroll é chato, Imagina se o Powell tivesse esse dado antes da última reunião, né? Ele teria até cortado os juros nessa reunião de julho, não teria tomado a pressão que está tomando. Será que ele vai ser dovish no Jackson Hole? Então, não sei, né? Parece que vai, né? Vamos ver. Mas, enfim, esse aqui é o panorama, tá? Agora tem outras coisas que estão indo bem, né? Que agora a gente vai começar a mudar um pouco mais aqui para o lado micro e de AI. Posso fazer só claro. Exatamente. O próximo slide é Stock Market is not the economy. Né? Então a gente vai falar disso que muita gente vê, os Estados Unidos está acelerando, deve ser ruim. Mas na verdade, né, o S&P não é o mercado. Mas antes de entrar nesse slide, eu acho que o slide anterior tem um gráfico que também faz essa ponte, que é esse negócio das Mag 7, né, as maiores empresas dos Estados Unidos, que a gente vai mostrar que está crescendo lucro uma barbaridade, está crescendo investimento uma barbaridade, o preço da ação está subindo muito, mas eles não estão contratando ninguém. Né? Eu acho que esse é o ponto. Pensa o tamanho dessas empresas, quantidade de dinheiro que eles estão gastando em AI, em CapEx, construindo data center, comprando chip da NVIDIA, né? Fazendo contrato de energia,
mas não estão contratando ninguém. Acho que esse é o começo dessa mudança da economia que a gente falou a última vez também. Talvez as pessoas esqueçam, mas em 2020, pensa quanta gente a Amazon estava contratando ali, né, para ter same-day delivery, né, para ganhar market share, né, da economia velha. Os preços que eles estavam pagando de salário, né, teve toda essa pressão de salário para cima que aumentou muito, né, porque você não tinha... a Amazon meio que ferrou o mercado aí, né, de blue collar, que se chama, né, de empregado mais low-end, que o cara estava ganhando, estou esquecendo agora, acho que era tipo $25 por hora para trabalhar lá com a logística dele de e-commerce, entrega, né, queriam matar UPS e FedEx e tal, e, né, isso em várias partes da economia, né, várias coisas de food delivery, né, tudo isso estava bombando, e agora é um crescimento do PIB muito diferente, né? Então acho que esse aqui é um gráfico bem importante, assim, que a gente está começando a ver, né, o AI, né, disrupt vários empregos, especificamente empregos white collar, né? Então tipo de gente, né, executivo, assim, não estão contratando tantos advogados, contadores, contador, esse tipo de coisa. Quem está saindo da faculdade, de faculdades boas, está com dificuldade de arranjar emprego porque o AI está substituindo muito desses empregos que, né, tem muita produtividade, que é exatamente a ideia da produtividade. Vai lá. A gente mostrou na última live esses gráficos, né? Exatamente. Mas acho que isso aí é impactante porque pode chegar meio vazio. Para as empresas é muito bom, para o mercado isso é muito bom. Quer falar do primeiro gráfico e depois eu... dessa emenda, só porque eu acho legal essa discussão, né? A gente já trouxe uma coisa parecida com isso há, sei lá, 1 ano e meio, que a gente já falava que alguns setores da economia estavam crescendo 10%, que são setores novos, né? E eu acho que continua a mesma toada. A gente tem aqui, a gente chamou de PIB privado, eu tirei importação, exportação, por causa do trade war, governo também. Vamos pegar só consumo e investimento e quebrar isso. Se você olhar, as linhas aqui, laranja e vermelha, elas estão caindo como o gráfico anterior eu mostrei, né? O PIB está desacelerando mesmo. Só que quando você pega o que é relacionado à tech, que é 9% hoje, pelo menos na estatística oficial, isso está crescendo quase 9%, né? Então está tendo essa bifurcação mesmo, né? O que é coisas relacionadas à tecnologia, um ritmo muito forte, e o resto está desacelerando porque é afetado por juros, housing, enfim, consumo, mercado de trabalho, etc. E tem uma mega discussão se esse número está mensurando direito, né, o que a gente está vendo hoje. E talvez não esteja, porque a forma como a estatística é construída ela é baseada numa matriz econômica de alguns anos atrás, né? O censo só vai atualizando isso, né, e vai capturando essas tendências, mas tendências novas provavelmente não captura. Então tem muita gente aí que acha que, cara, o PIB está crescendo de verdade muito mais do que a gente está vendo por esse boom de produtividade e AI, mas só que não vai capturar e o census não tem culpa disso, é assim que funciona contas nacionais. Talvez daqui a 5 anos vai revisar o PIB para trás e a gente vai ver que o PIB é muito mais alto por esses setores. Porém, hoje a gente já vê essa dicotomia entre os dois, né? Eu acho que é super importante até para pensar dinâmica de economia também mercado, né? Que está um pouco na tabela abaixo, né? Que essa decomposição dos setores, né? O que é PIB e o que é lucro do S&P, né? Que é super interessante também, se você quiser comentar isso. Isso aqui embaixo me lembra, né, as pessoas que falam high yield está atraente, o S&P está caro, né? Ou vice-versa. Né, que antigamente eram coisas parecidas, a economia era mais parecida com a bolsa, e hoje em dia não tem nenhum overlap quando você olha high yield com o S&P. É a mesma coisa quando você olha o PIB, aqui o breakdown do PIB, né, gigante em real estate, construção, né, esse tipo de coisa, que para o lucro do S&P é muito baixo, pequeno. Né? E vice-versa, né, tecnologia é muito alta, que a gente acabou de falar, não necessariamente está contratando tanta gente, e é pequeno no PIB. Né? Então, se olha a diferença, né, participação no lucro do S&P menos participação no PIB, né, você vê que é muito diferente. Aqui na direita a gente vê a margem líquida, né, que realmente, se você olha o S&P 600, que é small caps, ou o S&P Kuwait, está parado, né, desde o pós-Covid, aí nos últimos 4 anos, sei lá, né, e a revisão de lucro está até caindo. O Kuwait aqui não dá para ver porque, né, a escala, né, ele foi de, sei lá, 11% para 9%, mais ou menos, aí nos últimos 3 anos. Está caindo a margem. Então, tudo que todo mundo falava, nossa, a economia vai desacelerar, né, está tendo inflação, as empresas vão sofrer. Isso está acontecendo em boa parte do mercado, né, mas as Mag 8, né, as maiores empresas americanas, a margem não só é muito mais alta, como está acelerando e está tomando share e já representa, né, uns 40% do S&P. Né? Então está muito diferente o que é o S&P e o que é,
a companhia mediana, vamos chamar assim. Quando você olha a revisão de lucro para o ano de 2005, né? Qual que é o IPS 2005 por bolsa? 2025, desculpa. Qual que é o IPS de 2025 desde o começo de 24. Então, pensa que no começo de 24 você já estava projetando, né? O mercado já projetava qual que era o IPS, né, de cada índice. O Nasdaq está até um pouquinho melhor do que estava naquele período. É meio natural ter revisão para baixo, né? As pessoas são muito otimistas, então sempre tem uma revisãozinha para baixo. O S&P está meio 0 a 0. Equal Weight S&P cai 6%, Europa cai 10%, Small Cap Estados Unidos cai 19%, e aí começa, né? China cai 26%, né? Se olhar as A-shares, né? As ações locais na China, e Small Caps Brasil, né? Que está barato, né? Sempre está barato, né? Pô, caiu 43%, né? Então é difícil, né, saber se está barato mesmo, né? Acho que múltiplo baixo e múltiplo alto não quer dizer barato ou caro, né? Isso é uma coisa que, né, as pessoas têm dificuldade assim, de ver, mas, né, a gente vê. Por que o PI é tão baixo? A gente já viu isso aqui, né? Vários IPOs aqui no Brasil que cai 40%, fala, não, é um negócio técnico, porque multimercado vendeu, sei lá o que, tá, mas por que caiu mais 50% depois? Porque o fundamento era ruim, né? Então não tinha nada a ver com isso. Na verdade, quem vendeu caindo 40% mandou bem de ter vendido, né? Então, quantidade de empresa, né, que o lucro meio que desapareceu é impressionante. Mas é isso, e na China também a gente está vendo, né, isso não para, assim, a gente tem vários outros gráficos que a gente mostra, já mostrou no passado, revisão de lucro na China para baixo do A-shares, né, da economia real, vamos chamar assim, não para de cair. Não, só um comentário, a gente falou que bolsa não é economia, também vale para o Brasil, só que o inverso, né? Exatamente. Porque nos Estados Unidos a economia está meio mal e a bolsa super bem. E no Brasil a economia está bem e a bolsa super mal. E a gente vê essa frustração dos clientes, né? Falando, poxa, mas a economia está bem, minha empresa está indo bem, sei lá o quê, eu tenho um small cap aqui na física que está mal e está barato, né? Aqui está explicado o porquê. E os Estados Unidos exatamente o contrário, né? As Mag 8 lá, a margem só subindo, só crescendo, só entregando resultado. Então, no final, estava super barato, né? Se fizer a conta, a gente já mostrou aqui no passado, Nvidia, depois de ter subido 100% depois do ChatGPT no começo, parecia que estava caro, você vai olhar para trás, estava pagando, sei lá, 8 vezes PI na época, entendeu? Enquanto essas empresas small caps, que parecia que era 8 vezes PI, na verdade, você estava pagando 100 vezes PI, entendeu? Acho que esse que é o problema. Mas é isso. E aqui eu acho que só mantendo esse tema de bifurcação, né, que a gente falou um pouco, mas acho que de novo é meio que uma ponte para o ponto principal que a gente vai querer falar de AI. Mas essa bifurcação continua, só está acelerando. A gente ficou na dúvida se trazia revisão de lucro ou performance. Para ficar maçã com maçã, trouxe a performance, mas isso aqui é idêntico se você olhar a revisão de lucro. Você pegar uma cesta de ações de semicondutores de AI, está subindo 300% desde o ChatGPT, basicamente. Você pegar uma ações de semicondutor da Goldman, que é analog, né, que é o tradicional semicondutor, que entra em carro, né, e coisa assim, está meio de lado, faz 2 anos e meio. Se você olhar, né, semicondutor também está tendo uma boca de jacaré contra software. Eu acho que até esse basket aqui não está dando jus a software, porque tem 3 empresas de software que estão indo muito bem, mas dependendo da cesta de ações que você pegar, a gente pode até pegar outra depois para mostrar melhor, está caindo bem. Assim, as empresas estão muito mal de software, essa boca de jacaré, né, é um dos grandes temas do mercado agora, e que não para também. Né? Software parecia que estava barato, é um business bom, mas, né, com essas evoluções aí de AI, você já está começando a pedir para o modelo de AI, né, fazer um programa de software para você, que já faz rapidamente. Acho que foi no anúncio do ChatGPT semana passada, eles mostraram, né, se você quiser ensinar a sua namorada a aprender francês, que o cara era francês. Substitui o Duolingo. E aí ele fez, assim, em 30 segundos, um modelinho para ela que ela podia aprender a palavra em francês. Fala, caramba, né? Então tem coisas assim infinitas. Né, empresas vão poder fazer o próprio software muito fácil, porque você vai ficar contratando Salesforce.com, etc, etc. Então, esse que é o grande risco aqui para o mercado. Em industrials também a mesma coisa, a gente vê a atividade meio mal, né? Se você é uma empresa de transporte, uma empresa que depende de ordens mais short cycle, né, da economia, você está meio de lado, caindo, na verdade, esse ano, mas se você é uma empresa que tem a ver com AI Power, né, com Aerospace, está indo muito bem. Então, no agregado, o setor de industrials é o melhor do ano, que surpreende todo mundo. Como assim? Né? Então, isso aqui, para mim, é o exemplo, né, dessa bifurcação, porque o setor é o melhor do ano, mas
né, a atividade está meio mal. Se você conversa com uma empresa de industrials que você pensaria aqui no Brasil, né, de trucking, de frete, de coisa de manufatura tradicional, está indo mal, na verdade, né, mas as outras coisas estão explodindo. E aí, também olhando na Europa, né, normalmente quando você pensa em Europa, o que é empresa de qualidade na Europa, né, Louis Vuitton, esse tipo de coisa, está indo mal, né, essas empresas estão caindo e não param de cair, enquanto se você é uma empresa de industrials, né, de energia, vamos chamar assim, que entrou nesse AI Power Basket, que é global, você está bombando assim, os resultados assim, incríveis, né, de Siemens Energy, Schneider, né, esse tipo de cara, não para de subir, revisão de lucro também não para de subir para cima. Né? Então está uma bifurcação assim, no mundo, que eu acho que é importante isso quando o brasileiro, né, que não tem muito jeito de ter essa exposição aqui no Brasil, fora talvez Embraer, aí, né, no Aerospace e uma outra coisa, né, acho que você vê que, né, o mundo está todo indo numa direção, assim, por isso que o Brasil está ficando um pouco para trás, que a gente vai falar um pouco depois. Isso aqui é só para falar do earnings aqui do S&P, né, que eu acho que é uma coisa que a gente, né, mostrou, acho que ano passado, esse crescimento anual de lucro, né? Você pensa Mag 7 e o resto do S&P, as outras 493 empresas. Quando você tirou a foto lá em junho do ano passado, esse era o grande tema do mercado. Poxa, as empresas de tecnologia já subiram muito, mas se você extrapolar para o futuro, porque, né, se você estivesse fazendo essa foto, que é esse gráfico aqui de cima, você quiser desenhar, e você está olhando para trás, você vê que em 2024, esses caras cresceram, sei lá, 50% a 100% lucro, e as outras empresas cresceram meio que zero, né, meio que a inflação, assim, né? E aí você olhava para frente e falava, agora isso aqui vai convergir. Né? Então, você olha o final de 25, olha 26, você é mais ou menos a mesma coisa. Pô, não faz sentido o múltiplo ser muito mais alto, papapá. Aí se você for para baixo, tira a foto hoje, que é meio que a realidade que aconteceu, você vê que a realidade foi uma manutenção do que estava rolando antes. Né? Então, em vez de 12% de crescimento no primeiro trimestre das Mag 7, foi 50%. Em vez de 21% no segundo, foi 47%. E os outros 493%, em vez de 14% de crescimento, foi 11%. Em vez de 18%, foi 6%. Então, e agora a gente está olhando para frente, mesma coisa, mas em 26% vai convergir. Né? Vai ter o mesmo crescimento. Será que não é para comprar essas outras empresas, sair das Mag 7? Bem, vamos ver. Né? Mas o que está acontecendo é que a previsão é meio que todo mundo bota um modelinho, uma convergência para o normal, e está acontecendo o contrário, tem uma bifurcação, está acelerando. Assim, né? Isso você acha que nem a gente, que a AI está só no começo, isso, né, pode durar muito tempo e talvez é o grande tema da nossa carreira, né, que muitos estão perdendo e olhando assim, na direção errada. É isso. Aí aqui em cima também a gente vê quantidade de empresas que estão batendo resultado, né? Eu acho que também, que nem a gente falou no último overview, nos últimos dois, eu acho, a barra ficou muito baixa, né? Com toda essa zona aí do trade war, todo mundo ficou preocupado com tarifa, etc. Aí você pode ver que, né, a quantidade de empresa que beat, né, que bateu o resultado praticamente all-time high, excluindo lá o Covid, né, e quem está missing também praticamente all-time low, excluindo o Covid, né, que também foi um período, obviamente, único. E aqui na direita você pode ver, né, que o histórico é você ter uma revisão para baixo do S&P, que é essa linha cinza, e que se você excluir as Mag 7 e tecnologia, realmente está tendo uma revisão para baixo do lucro desde o começo do ano, mas as Mag 7 continuam tendo uma tendência para cima. Então essa é a grande bifurcação. E aqui embaixo, só rapidinho essa tabela, basicamente, né, quase todo mundo já reportou. Se você for ver quem que está batendo o resultado, né, tecnologia, quase 100% das pessoas, né, das empresas batendo aí resultado. Aí você vai descendo, né, tipo utilities, materials, né, esses caras assim, real estate, eles que estão, né, surpreendendo para baixo. E mesma coisa, você olha a receita, né, porque não é só buyback, não é só, né, esse tipo de coisa, mas a receita está crescendo mais mesmo, que eu acho que é uma métrica importante assim, para essas empresas. Acho que esse é o slide que eu mais gosto, né, do overview, empatado aí com o último, talvez, né, que é acho que muita gente pergunta, tá bom, AI é legal, né? Ontem eu até falei com um cliente, perguntou, tá bom, mas como é que você vai monetizar esse AI? Né? Por que as empresas estão gastando centenas de bilhões de dólares aí, construindo todos esses data centers? Qual que é esse jogo? Né? Acho que não está muito claro para muitas pessoas, especialmente aqui no Brasil, né, que a gente não está nem jogando o jogo, né? Está muito distante. E eu acho importante assim, meio que dar essa clareza aqui. Né? Então, acho que esse CEO da AMD falando que essa aqui é a tecnologia que vai ser mais transformacional da nossa vida, né? A gente ouve de vários outros executivos e pessoas na indústria falando desse tipo de coisa.
a gente está numa corrida para superinteligência. Ou pode chamar de AGI, ou pode chamar de ASI. Eu acho que, né, é um termo controverso, vamos chamar assim, né? O Sam Altman e também o CEO da Anthropic, nas últimas semanas falam que não gostam desse termo, que esse termo, né, é meio uma coisa de marketing e tal, mas, tipo, sei lá, só para organizar aqui a cabeça, eu acho que é um norte bom para ter. Mas onde que a gente está hoje? Hoje a gente está nesse modelo GI aqui na esquerda, né? Fenório, se quiser desenhar. É uma coisa legal, tem um softwarezinho, já está gerando muita produtividade, que a gente falou, talvez mais pessoas não precisam contratar, né, bom para certas indústrias, legal. Acho que o próximo passo vai ser ter esses agentes de AI, né, que todo mundo vai ter. Começou já, né? Já começou, mas acho que, né, vai entrar mais e mais na sua vida, talvez pessoal e profissional, que vai saber tudo que você gosta e vai te acompanhar, meio que ser uma secretária, né, esse tipo de coisa para você, né, muito mais, né, iluminada, vamos chamar assim. Eu acho que o próximo passo depois é essa encarnação do AI, né, saindo de software, entrando em hardware, que eu acho que o maior símbolo disso é o humanoide, né? Que é um humanoide diferente de um robô, né? Um robô você programa ele lá numa fábrica de carro para ele pegar a porta do carro e botar no carro. Bota a porta do carro, no carro fica a mesma coisa para sempre, que já é uma evolução de produtividade legal. Só que diferente se você tiver AI, se você tiver um cérebro que ele pensa e se vira e fala, não, na verdade seria mais eficiente fazer assim, 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 vamos reorganizar a fábrica desse jeito. E aí você, como chefe dele, você só senta lá e fala, toca aí, valeu. Não, acho que isso é uma coisa assim, totalmente diferente do que a gente está falando. Isso tem implicações também para a guerra, para, né, a fábrica, que eu falei, para, sei lá, teu dia a dia. Né, todo mundo vai ter que ter um na sua casa fazendo tudo, né? Então, acho que pode ser a maior indústria da história, o que muitos futuristas estão falando, mas também tem outros hardwares que você vai usar. Obviamente, carro autônomo, né, que ele vai ter uma inteligência, drone, né, também pode ter, né, uma inteligência. Então, tem umas indústrias bem grandes assim, de hardware que vão ser revolucionadas com isso. E, no final das contas, ter essa superinteligência, né? Acho que essa é a ambição, e por isso que, né, uma coisa geopolítica, se a China chegar lá nos Estados Unidos, eles podem virar superpotência. Então, quem vai chegar lá primeiro e qual empresa chega lá primeiro também, eu acho que é muito importante, que eu acho que essa parte da direita, assim, só para entender um pouco. Assim, eu acho que, se você pensar no século XX, né, quem controlava a mídia era o cara mais poderoso, né, do país, assim, né? Pensa no Brasil, a influência que a Globo tinha, esse tipo de coisa nas eleições, esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos também, o Rupert Murdoch, Global, né? Esses eram os caras assim super influentes. E a gente chama de top of the funnel, né? Pensa um funil, né? Se você é um consumidor ou um ser humano qualquer, né? Como é que você está absorvendo suas informações para chegar na sua conclusão no final, tanto de prioridades pessoais, como para comprar uma roupa ou uma viagem, ou sei lá o quê. Como é que você decide o que você vai fazer nas suas férias, como é que você decide, né, a roupa que você vai comprar, sei lá, tudo, decisão na sua vida. Então, você via a televisão e vê um anúncio na televisão e fala, pô, legal, essa fralda aí parece melhor que a outra, eu vou comprar essa para o meu filho. Hoje em dia não é assim que você chega nessa conclusão, né, obviamente. Então, depois teve essa era do PC, né, a Microsoft virou a empresa mais valiosa do mundo com Windows, né, era meio que o seu portal para o mundo, né, digital. Aí começou a internet, né, e teve vários searches, né, Netscape, etc, né, que foi o maior IPO, que realmente, né, trigou toda a bolha de internet. Eventualmente, Google virou o vencedor disso. Né, eu diria que, né, até o App Store, né, ser criado, você ficava ali no computador e você entrava e falava, então, vou search aqui, o que eu estou procurando, qual que é a minha dúvida, sei lá o que, e o Google que está te direcionando. Então, ele que é o topo do funil, que está te direcionando onde que eu vou na minha vida, assim, decisões. Então, ele é muito influente. Então, todas as empresas de tecnologia tinham que pagar um pedágio para a Google, né, de alguma forma. Isso mudou, né, com a Apple e tudo indo para o mobile, né, agora a sua vida é no celular. Hoje em dia, a Google paga 20 bilhões de dólares ou até mais para a Apple para ser o search do iPhone. Então, quem controla a sua experiência é a Apple, né? Você vai no App Store, você compra o seu joguinho, você pega o seu Spotify, seu Uber, sei lá o quê, todo mundo tem que pagar um pedágio para a Apple, que ela é a empresa, uma das hoje em dia, né? Depende do momento, mais valiosa do mundo. E agora, talvez a gente está entrando em outro momento, que é desses AIs, né? Então, esse é o ponto. Quem tiver o modelo de AI que é super inteligente, que é o que todo mundo usa, esse também é um grande debate, né? Como é que isso vai entrar na sua vida, etc. Né? Será que é quem tem tecnicamente a melhor coisa? Porque para a Apple não foi isso. Na Apple, o telefone não necessariamente era a melhor
telefone, o iPad não era o melhor tablet, nem o primeiro, né? Antes, né, aqueles iPods e tal não eram o melhor, não eram o primeiro, nem eram o mais barato, só que por várias razões do ecossistema ele conseguiu ganhar. A gente acha que o OpenAI com o ChatGPT, né, já tem todos os usuários, né, tem um network effect gigante, tá muito na frente, tanto o modelo que é o melhor ou entre os melhores a gente vai falar, mas também tem market share gigante, está muito bem posicionado. E aí veio um quote assim incrível, né, para botar na história do CEO da Apple, que todo mundo está já super zangado com ele pedindo a cabeça dele. E ele falou no resultado agora, semana retrasada, eu acho, é difícil ver um mundo onde o iPhone não está vivendo nele. E tá todo mundo falando, pô, Apple, você fica só fazendo buyback, né? Fez, sei lá, 800 bilhões de dólares de buyback nos últimos anos, e não está investindo nada em AI, está ficando para trás de todo mundo. Qual que é a sua estratégia de AI? Ele fala, não, vamos ter que usar o iPhone. Exatamente isso que está em jogo. E, né, a OpenAI, ChatGPT, né, o Sam Altman, que é o CEO, comprou, né, comprou a empresa do Johnny Ive, que é o cara que desenhava o iPhone, o designer, chief designer, né, de iPhone, iPad, tudo no auge lá do Steve Jobs, então é um cara, né, visionário, que ele estava montando uma empresa para ser o que é a próxima coisa, e o Sam Altman comprou ele e tudo indica que eles estão trabalhando em alguma coisa que é meio que um AirPod, ou óculos, ou meio que watch, alguma coisa que é uma coisa física que não é um telefone, que vai ser o jeito que você se comunica com o mundo, que você absorve as informações do mundo, que vai te orientar, vai lembrar todos os restaurantes que você gosta, quando você está fazendo uma reserva, já faz a reserva para você, vai quando você está andando na rua, tipo, qual loja que está em promoção, sabe, esse tipo de coisa. Então, ele vai ser o topo do funil agora. Então, esse é o jogo, tipo, quem vai ser a entidade mais influente do mundo, tanto para o consumidor, quanto para o governo, quanto para a defesa, para tudo, é essa entidade. Então, esse que é o jogo e todo mundo está investindo infinito. E esse quote do Tim Cook lembrou o Steve Ballmer, que era o CEO da Microsoft, né, porque a Microsoft ainda era, né, o cara, e o Steve Jobs estava lançando o iPhone e todo mundo falou, pô, esse iPhone aí não vai dar certo, entrar em celular, né, tem Motorola e Nokia, esses caras dominam. E ele falou, putz, não vai ter nenhuma chance que esse iPhone vai ser grande, esquece. E virou um quote assim, né, histórico. Vamos ver se o Tim Cook cometeu esse mesmo erro ou não, mas é isso que está em jogo, né? Acho que isso é importante, assim, é o maior mercado assim do mundo, da história, né, revolucionária. E aí, semana passada, teve esse evento ChatGPT 5 que foi lançado, que eu acho que é um passo importante nessa direção, né, do AGI. Né, chama o que você quiser, cada um tem sua versão, né, e o Sam Altman, né, que é o CEO, falou que, né, é um especialista legítimo com nível doutorado em qualquer assunto, né, então você tem o seu, né, assessor ali, né, genial. E todo mundo falou, né, foi um evento nível assim, né, quando o Steve Jobs lançava um iPhone novo, esse tipo de coisa, todo mundo estava querendo saber o que vai ser o ChatGPT 5 aí, né, e realmente quando você olha aqui a performance dele versus outros modelos da Google, DeepSeek, Anthropic, Meta, xAI, que é do Elon Musk, né, realmente na média ele continua melhor, em algumas coisas ele está meio que empatado, mas além disso, que é até mais importante, é que o market share dele é dominante, né? Então ele tem 56% de market share e os outros estão muito pequenos. Isso pode mudar? A Google com Gemini pode fazer uma parceria com a Apple? Vamos ver, né? Esse é o jogo. O Google está investindo muito para fazer o catch-up, obviamente, né, outros também. Se você olhar também, isso é no mercado consumidor. Aí tem o mercado do enterprise, que é aqui embaixo, estou indo no sentido do meu relógio aqui no slide. É outro jogo, né? Anthropic é muito grande, né? A Google também com o Gemini é muito grande, o ChatGPT está um pouco atrasado nesse jogo, mas isso também é um mercado, né, intensamente competitivo. E aí o custo aqui na esquerda, porque eu acho que é importante, né? Todo mundo falar, o custo está caindo de energia, também de chips, de processamento. Isso é importante, isso é essencial, né, para a gente conseguir, né, disseminar essa tecnologia e poder, né, todo mundo ter acesso a um modelo assim, mais avançado que até um ano atrás, né, era proibitivo o custo. Né? Falei demais aí, então vamos acelerar aqui. Meio que a periferia do AI. Então, uma vez que você entende o tamanho do negócio que está em jogo, todo mundo está investindo pra caramba. Acho que teve esse quote de outro podcast do Gavin Baker, que é um investidor de tecnologia, que falou, pô, isso aqui é muito diferente do Internet Bubble, que ele fala, no Internet Bubble, as empresas estavam investindo em fibra ótica infinito, capex infinito, que é o que acabou quebrando todo mundo lá em 2002, 2003, e não tinha demanda. Aqui era meio que constrói essas fibras óticas que vai ter demanda.
Hoje em dia é o contrário, né? Tem tanta demanda que eles estão investindo tanto em data center como tanto tipo da NVIDIA que não tem oferta o suficiente, né? Então por isso está todo mundo tentando fazer esse catch-up. E aqui a gente mostra como Estados Unidos e China são os grandes players. Capex com infraestrutura, se você olhar, né, o histórico assim, de data center, 1% do PIB, é parecido com esse boom de telecom. Não é 2020, né? Acho que é 2002 aqui, tá errado isso aqui. Tá, do telecom, né, da época do Internet Bubble, e das ferrovias lá no século XIX foi muito maior, né? Então acho que essa é uma coisa transformacional desse nível que a gente está vendo nos Estados Unidos. Aqui o Zuckerberg tweetou esse negócio mês passado que a gente achou legal, né? O tamanho do data center do Hyperion que ele está fazendo. Tem outro que é até maior de Prometheus que ele também deve fazer logo mais, que ele tweeta aí, que é do tamanho de Manhattan, né? Então um negócio assim, gigantesco, é uma oportunidade, né, gigante. Aqui embaixo são as empresas de AI Power nos Estados Unidos, como que o lucro está sendo revisado para cima. Aqui também o data center, construção de data center já está passando construção de escritório nos Estados Unidos. Né, e olha aqui a boca, né, invertida de jacaré, sei lá o que você chama aqui, né, desde o ChatGPT, foi o momento que as coisas viraram. E que nem eu falei antes, né, se você é uma empresa de turbina a gás, por exemplo, que tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Japão, você está tendo umas ordens assim incríveis, né, totalmente fora do padrão histórico, e a revisão de lucro não para. Então esse aqui é o lado vencedor aqui de periferia de AI que está acelerando. O backlog de turbina a gás até 2029. Então tem encomenda que só vai ser entregue em 2029, daqui a 4 anos. Impressionante. Esse é o nível do choque de demanda nesse setor de energia. É isso aí. Agora vamos lá para o nosso 442. E eu acho que esse é o ponto. A gente gastou tanto tempo falando nisso para falar, olha o tamanho dessa oportunidade que tem no mundo. Toda a ação, todo o setor, toda a geografia está tradando isso. Capital está sendo alocado para isso. Então, quando as pessoas me perguntam, quando que o gringo vem para comprar o Brasil? O gringo está olhando esse tema. Esse é o grande tema do mundo no momento. É a coisa que está carregando o PIB americano, que está carregando o S&P, tudo. E o Brasil está ultra bem posicionado numa das melhores partes dessa cadeia, que é a energia limpa. Estava vendo nesse fim de semana até acho que era o Jensen Huang da NVIDIA falando, né, de investimentos em energia. A gente citou alguns aqui na Espanha, na Noruega. Tudo isso é energia limpa que estão montando data centers. A gente já mostrou essa tabela parecida no passado, mas acho que é bom reforçar aqui em cima do Brasil. Quando você vê, tem muito país que tem muita energia limpa, mas são países pequenos, né? Tipo a Noruega, 99% da energia deles é limpo, mas eles têm 45 gigawatts instalados, né? O Brasil é 5 vezes esse tamanho. Então, e o Brasil, 89% da energia é limpa. Muita gente fala, a França é limpa e tal, mas é muito nuclear, né? Então, limpa que não é nuclear, né? Realmente o Brasil, dos grandes, é o melhor. Assim, Canadá também é relativamente grande, Alemanha mais ou menos, né? Mas se você multiplicar essa porcentagem vezes esse número, o Brasil, né? É o líder, né? É o líder. O Brasil é o líder, a gente está no mesmo time zone dos Estados Unidos, é próximo culturalmente, não é que a gente é um país, né, completamente diferente, muçulmano, né, antagônico, historicamente, né, multinacionais aqui são gigantes, né, pensa o tamanho do mercado que é para, né, de Instagram, de WhatsApp, para AWS, né, o Brasil é muito grande para todos esses caras. E essas empresas estão investindo sem parar nisso. Então, a gente botou alguns exemplos aqui na Noruega, na Espanha. Teve essa conferência que o Trump chamou em Pensilvânia, que é onde tem muito gás natural e é próximo aí dos data centers, falar que vão investir 90 bilhões de dólares no estado da Pensilvânia. E aí ele teve esse evento de AI que falou, para a gente ser líderes em AI no mundo, que é tipo a prioridade número 1 dele, tem que ter muita energia, a gente tem que dobrar nossa capacidade de eletricidade. E aqui a gente botou, que a gente já meio que referenciou, mas não falou o número, né? O CAPEX das empresas, dessas Mag 7s, quanto que está aumentando, né? Então, esse trimestre foi revisado para cima bastante, né? Todas as empresas, e aí você vê que parecia que estava estagnando, que a gente mostrou em outros slides, né? Olha, 24, 216 bi, 2025 vai ser 350 bi. Né? Então, tem até brincadeiras que no começo do ano a Microsoft falou, acho que no meio do ano a gente já vai estar chegando, estabilizando oferta e demanda, e também falou, eu acho que o CAPEX que eu tenho está ok, na época do DeepSeek, eu acho que eu consigo manter, e agora o CAPEX que ele anunciou no último resultado é muito maior que era no começo do ano, então essas coisas estão com problema de oferta mesmo, né? A demanda está muito, muito na frente da oferta. Então o Gol é gigante, né? Eu acho que é do tamanho do Gol que era
no boom de commodities da China, né? Quando a China estava comprando minério de ferro sem parar, soja sem parar, construindo toda a infraestrutura, housing, etc. Teve um boom no Brasil aqui, né, que durou 2002, uma 2010. década praticamente, que, né, levou o Brasil para outro patamar, resolve qualquer problema de fiscal, qualquer coisa que a gente está modelando que poderia, né, ser um problema, está aqui. Né? O gol está na sua cara, está bem posicionado, é só você ir para esse gol. Aí eu passo o Fenório e falo a parte triste. O problema é que a gente está jogando para o outro lado, né? A gente não está nem chutando a bola para fora do gol. A gente está fazendo gol contra. Ficar sentado na bola já era melhor. Era melhor ficar só trocando bola ali no meio de campo, mas não, a gente está se esforçando para fazer gol contra. Né? Eu acho que a gente selecionou aqui algumas manchetes de jornal recentes, né? Que vão exatamente na contramão disso. Né? Então, tem a regulação de Big Tech, que ontem, de novo, foi mencionado esse tema, né, numa entrevista do Lula. Você vai anunciar hoje alguma coisa? Vai anunciar alguma coisa sobre esse tema hoje. Tem a questão da desdolarização, né, que o Lula é o garoto propaganda. E a gente acabou de falar do Genius Act e como isso talvez tenha sido também um dos gatilhos para a tarifação brasileira no mês de julho, né? Você tem essas decisões, esse alinhamento brasileiro com uma geopolítica rival americana, ou rival do que está acontecendo, especialmente aqui na Argentina, é um exemplo, né, contra Israel. Não, esse negócio do PIX também, falando que é um, né, complô das empresas multinacionais de pagamentos americanas e que a gente tem que, né, se aproximar mais dos pagamentos, né, chineses, esse tipo de coisa também. Também não contribui. Tem essa emblemática foto do nosso vice-presidente, né? Com membros, vamos dizer assim, líderes do eixo do mal. Né? Então, se você é um gringo ou você é um americano e vê esse tipo de notícia e vê esse tipo de imagem, esse tipo de declaração, naturalmente o Brasil entra numa rota ruim. Né? E a rota ruim no momento que você teria que se posicionar bem para capturar essas tendências que estão começando. Talvez no momento que o Brasil quisesse acordar para esse tema e quisesse posicionar para eles de verdade, talvez seja tarde demais. E daí outros players globais já se posicionaram. Né? E daí para você tomar essa posição de quem já se posicionou, é mais difícil. Né? E eu acho que quando a gente vê esse tipo de posicionamento, eu acho que só reforça para mim assim, uma espécie de miopia muito grande desse governo, né, que é incapaz de ver essas tendências, né, e também uma política econômica muito pequena, né, muito focada só em como que eu fecho as contas públicas no ano que vem, e não tem uma visão de país e uma visão de mundo e para onde tem que posicionar o país para se beneficiar dessas tendências que sempre acontecem. Né. É uma visão muito míope, pequena, né, muito focada só na política fiscal e na parte geopolítica totalmente desconectada dos grandes agentes que estão, né, evoluindo a economia e o mundo na direção correta. Né? A gente está ficando cada vez mais para trás. O Brasil tem essa característica, né, em várias revoluções. Nós sempre fomos os mais atrasados, né, desde lá do século XVIII, com universidade, fim da escravidão. Você pode enumerar várias ao longo da história. O Brasil sempre foi o último. E parece que a gente está indo de novo nessa direção, e essa eu acho que é um dos motivos que a gente sempre fica a gente fica atrasado. Né? Eu vou até comentar aqui, acho que no mês passado, há pouco tempo atrás, veio uma chinesa para o Brasil, né, de Venture Capital, né, e o nosso sócio aqui, o Gustavo Campanha, participou do almoço com ela, e daí ela veio, é a terceira vez dela no Brasil. Ela veio em 2008, acho que ela veio em 2012, uma coisa assim, no início, né, da década passada. 18, então. Acho que foi 2008, 2018 e agora em 2025. E daí qual que foi a frase dela, né? Pô, tô aqui, o Brasil não mudou nada nos últimos... São Paulo não mudou nada nos últimos 15 anos. Tá igualzinho. Né? Se você vai para a China, você vai para Xangai, é uma cidade completamente diferente hoje do que foi, do que era em 2008, né? Então a gente está sempre nesse dia da marmota. O trânsito piorou, né? Talvez o trânsito piorou. As coisas ruins elas sempre evoluem bem, né? Exatamente. Né? O Andrew também aí, né? Quase mata a gente aqui do coração. Mas as coisas ruins evoluem, as coisas boas não. Né? E dá essa sensação de Groundhog Day, né? Dia da marmota. A gente está sempre preso na mesma situação e a gente está de novo perdendo essa oportunidade, porque, enfim, tem uma miopia muito grande aqui da nossa classe política em todos os aspectos. Acho que o ponto, assim, sem entrar em política exatamente, mas acho que o ponto aqui do mesmo jeito que o Trump teve esse summit lá, ele chamou os CEOs das maiores empresas e falou o que eu preciso fazer
para você ter energia barata. Aí eles falam, pô, tem que fazer deregulation aqui, tem que acelerar permits para ter, né, mais gás natural, tem que ter mais permits para eu poder ter energia própria. Então, hoje em dia, né, a gente vê as empresas tipo Meta e Microsoft etc., investindo em plantas próprias mesmo deles, então eles conseguem acelerar como eles têm acesso à energia. Então, acho que isso está faltando para o Brasil, né? Era para a gente, em vez de chamar uma reunião em Brasília dos BRICS com, sei lá, Bolívia, Cazaquistão, etc., era chamar uma reunião em Brasília e falar, a gente é o país da energia limpa, Elon Musk, Zuckerberg, Sam Altman, todo mundo vem cá, deixa eu botar vocês para conversar com os empresários brasileiros de energia, vamos sentar aqui numa mesa, vamos ver o que a gente pode fazer, porque isso aqui são investimentos de 10, 20 bilhões de dólares em um AI data center gigantesco que podia ter... De longo prazo, no né? Nordeste, então é um investimento de longo prazo que eles têm que realmente pensar, esse país é um aliado, esse nosso dado do consumidor, sei lá, é sensível, né, financiamento, tem que ter clareza de investimento, vai ter que ter essa infraestrutura certa, tarará. Então são investimentos assim, gigantescos que podia estar tendo nos lugares do Brasil que tem energia barata, né, que mais próximo dos Estados Unidos, que revolucionariam nossa economia. Em vez de a gente estar chamando esses caras para cá, a gente está tipo brigando com os mesmos caras, são exatamente os mesmos caras. A gente está brigando com o Elon Musk, né, com o Zuckerberg, falando mal das empresas multinacionais, como se eles fossem um problema. Na verdade, são solução, né? Isso que o mercado inteiro está trazendo no mundo inteiro e a gente está chutando para o gol errado. É basicamente isso. É isso. Depois dessa nota otimista, a gente termina por aqui. Muito obrigado aí por participar de mais um WHG Overview e a gente se vê na próxima.